Era uma noite escura e tempestuosa, quando 4 amigos decidiram se aventurar por uma estrada sinuosa e pouco conhecida, rumo a uma misteriosa cidade abandonada no coração das montanhas. A curiosidade e a adrenalina os impulsionavam, ignorando os avisos de moradores locais sobre os perigos que os aguardavam. Com lanternas tênues iluminando o caminho, eles entraram em um mundo de sombras e mistério, onde o medo pairava no ar como uma névoa densa e gélida. À medida que avançavam pela estrada deserta, a tempestade ganhava força, rugindo ferozmente e borrando as linhas que separavam realidade e pesadelo. Os relâmpagos retalhavam o céu, revelando vislumbres fugazes de figuras sinistras espreitando entre as árvores retorcidas à beira da estrada. Os amigos trocavam olhares tensos, tentando manter a coragem diante do desconhecido que se agigantava ao redor deles. Um pressentimento arrepiante se apoderou das mentes inquietas, sussurrando-lhes segredos de uma presença antiga e maligna que habitava aquele lugar esquecido pelo tempo. O vento uivava como um lamento de almas perdidas, ecoando pelos vales sombrios e ecoando nas paredes de pedra das montanhas que pareciam se fechar sobre eles a cada curva do caminho tortuoso. Quando finalmente avistaram os primeiros vestígios da cidade abandonada, uma sensação de pavor gelou seus corações. Ruas vazias se estendiam diante deles, ladeadas por casas em ruínas e sombras dançantes que pareciam se mover sem vida própria. Os amigos puderam sentir olhares invisíveis observando cada passo que davam, como se o próprio lugar estivesse os convidando a adentrar seus segredos mais obscuros. A coragem fraquejava à medida que adentravam as ruas estreitas e escuras, guiados apenas pela luz trêmula de suas lanternas e pela determinação de desvendar os mistérios daquela cidade fantasma. Os sons sibilantes de passos invisíveis ecoavam pelas vielas desertas, acompanhados por murmúrios indistintos que pareciam sussurrar seus nomes em um idioma ancestral e desconhecido. Uma sombra se ergueu diante deles, uma figura espectral envolta em trevas e mistério, com olhos brilhando de malícia e intenções sinistras. Os amigos recuaram, mas a figura os seguia, deslizando pelas ruas como uma miragem perturbadora que se recusava a desaparecer. O medo se transformou em pânico, enquanto os 4 amigos tentavam desesperadamente encontrar uma saída daquele labirinto de pesadelos. À medida que avançavam pela cidade fantasma, perceberam que as paredes das casas em ruínas pareciam pulsar com uma malignidade latente, como se a própria estrutura da cidade estivesse viva e sedenta de suas almas intrusas. Sombras se moviam nas janelas quebradas, espreitando-os com olhos sem pupilas e sorrisos distorcidos que cortavam a escuridão como facas afiadas. Uma voz ecoou pelos becos apertados, um lamento melancólico que parecia ecoar dos alicerces da própria cidade. Os amigos pararam, paralisados pelo terror que se insinuava em seus corações, enquanto a voz sussurrava segredos antigos e verdades perturbadoras que os fizeram tremer de medo. Os obscuros mistérios da cidade abandonada se desdobravam diante deles, revelando horrores inomináveis que desafiavam a própria razão. Os 4 amigos se viram cercados por sombras espectralmente, mãos geladas puxando-os em direções opostas, como marionetes em um teatro macabro regido por forças invisíveis e cruéis. A cidade parecia se transformar ao redor deles, metamorfoseando-se em um labirinto de tortura e morte do qual não havia escapatória possível. Uma figura encapuzada emergiu das sombras, segurando uma lâmpada que brilhava com uma luz inquietante e doentia. Seu rosto permanecia oculto sob o capuz negro, mas seus olhos sem vida pareciam penetrar as almas dos amigos, lendo seus segredos mais íntimos e obscurecendo a já tênue linha entre realidade e delírio. O líder dos amigos, Tomás, confrontou a figura misteriosa, exigindo respostas para os enigmas que os haviam levado àquela cidade condenada. A figura ergueu um dedo esquelético e apontou para uma construção antiga e de aparência sinistra no centro da cidade, uma mansão que se destacava como uma ferida aberta no coração da escuridão. Relutantes, os amigos seguiram a figura encapuzada até a mansão, onde sombras dançavam nas paredes como espectros danados e gemidos ecoavam pelos corredores labirínticos. O teto rangia, os quadros se distorciam e móveis se moviam por conta própria, criando uma sinfonia de terrores que arrepiavam a espinha e gelavam o sangue dos intrusos. Nos aposentos sombrios da mansão, segredos antigos eram revelados, segredos que lançavam uma luz terrível sobre a cidade amaldiçoada e seus habitantes há muito esquecidos.
Os amigos descobriram a verdade sombria por trás do abandono da cidade e dos horrores que ali haviam ocorrido séculos atrás, despertando forças adormecidas que agora clamavam por vingança e redenção. Os amigos se viram envolvidos em uma trama tortuosa de traição e sacrifício, confrontando a própria essência da escuridão que habitava aquele lugar amaldiçoado. À medida que exploravam os segredos ocultos da mansão, descobriram uma passagem subterrânea que os levava às entranhas podres da cidade, onde a verdade finalmente se revelaria em toda a sua brutalidade e horror. Uma presença antigamente se ergueu diante deles, uma entidade além do tempo e da razão, cujos olhos brilhavam com uma luz insana e doentia. O líder dos amigos, Tomás, reconheceu a figura como o guardião da cidade, o vigilante solitário que havia testemunhado os horrores que ali haviam ocorrido e que agora buscava libertação para os pecados impensáveis que o atormentavam desde tempos imemoriais. A entidade falou com uma voz gélida e ancestral, revelando os segredos mais obscuros da cidade e dos pecados de seus antigos habitantes. A verdade era mais terrível do que qualquer um dos amigos poderia ter imaginado, revelando uma história de traição, assassinato e magia negra que havia encharcado o solo da cidade com sangue e miséria. Os amigos se viram diante de um dilema terrível, uma escolha que determinaria seus destinos para sempre. Eles poderiam tentar escapar da cidade amaldiçoada, correndo o risco de despertar a ira da entidade e selar seu destino como parte do sinistro ciclo de morte e renascimento que havia consumido a cidade por séculos. Ou poderiam enfrentar o guardião, desafiando as forças obscuras que os ameaçavam e buscando redenção através do sacrifício e da coragem. Com o coração pesado e a mente confusa, os amigos escolheram confrontar a entidade, lançando-se de cabeça na escuridão que os aguardava. O guardião se ergueu, seus olhos brilhando com fogo e loucura, enquanto as paredes da cidade pareciam tremer e gemer como se o próprio inferno estivesse se abrindo diante deles. A batalha que se seguiu foi épica e brutal, os amigos lutando não apenas por suas vidas, mas também pela alma da cidade e de seus habitantes há muito perdidos. A mansão tremeu, os corredores se estreitaram e os quartos se transformaram em campos de batalha onde o bem e o mal travavam uma guerra antiga e eterna. No último momento, quando a cidade parecia prestes a sucumbir ao abismo, a entidade se aquietou, seus olhos se apagando como brasas moribundas. Um suspiro ecoou pelos corredores vazios, como o vento acalmando-se após uma tempestade furiosa, e os amigos souberam que sua jornada havia chegado ao fim. A cidade abandonada repousava em silêncio, seus segredos antigos e terríveis sepultados para sempre sob camadas de poeira e esquecimento. Os amigos partiram, suas almas marcadas por aquela experiência indescritível, mas também transformadas pela coragem e pela determinação de enfrentar seus medos mais profundos e desafiarem os próprios destinos. E assim, a noite chegou ao fim, as estrelas brilhando acima da cidade adormecida como testemunhas silenciosas de um conto de terror que jamais seria esquecido. Os quatro amigos seguiram seu caminho de volta ao mundo conhecido, com a lembrança daquela viagem aterrorizante gravada em suas mentes para sempre, como uma cicatriz na pele da realidade. Lembrando-lhes que o mal verdadeiro pode se esconder mesmo nos lugares mais inesperados e nas sombras mais profundas de nossos próprios corações. As figuras sinistras que eles viram eram descritas como sombras escuras e indistintas, que se moviam de forma quase imperceptível pelo canto dos olhos dos personagens. Pareciam estar sempre um passo à frente, desaparecendo quando tentavam olhar diretamente para elas. Essas figuras emanavam uma sensação de mal-estar e medo nos personagens, fazendo com que se sentissem observados e perseguidos constantemente. Alguns diziam ouvir sussurros ininteligíveis ao seu redor, como se as sombras estivessem tentando se comunicar com eles de alguma forma. A aparência das figuras sinistras variava de relato para relato, com alguns descrevendo-as como vultos humanoides sem rosto, enquanto outros as descreviam como formas indefinidas e distorcidas que se contorciam de maneira perturbadora. Essas aparições contribuíram significativamente para a atmosfera de terror e mistério que envolvia a história, deixando os personagens e os leitores com uma sensação de inquietação constante, sem saber ao certo qual era a verdade por trás das sombras sinistras que os observavam.
Uma das figuras sinistras que os personagens avistaram era uma sombra alta e esguia, com membros alongados e contorcidos, que pareciam se mover de forma desarticulada e quase sobrenatural. Seus olhos brilhavam em um tom aterrorizante de vermelho, emitindo uma luz fraca e perturbadora que penetrava na escuridão ao redor. Outra figura sinistra que assombrou os personagens era descrita como uma silhueta nebulosa, sem traços definidos ou contornos claros. Parecia se deslocar de forma fluida e etérea, deslizando pelo chão como se não tivesse peso ou forma física concreta. Seus contornos oscilavam e se distorciam, criando uma sensação de desorientação e terror nos observadores. Uma terceira figura sinistra que surgiu nas sombras era uma criatura com múltiplos braços e pernas, todos se movendo em direções diferentes e em ritmos dissonantes. Sua presença era marcada por um som sibilante e inquietante, como se estivesse emitindo um zumbido constante que ecoava pelas ruas vazias da cidade abandonada. Essas figuras sinistras pareciam se manifestar de maneira aleatória e imprevisível, aparecendo e desaparecendo nas sombras conforme os personagens avançavam em sua jornada pela cidade assombrada. Suas presenças evocavam uma sensação de pavor e terror profundos, deixando os personagens em constante estado de alerta e paranoia à medida que tentavam desvendar os mistérios sombrios que cercavam o lugar. As figuras sinistras que assombravam os personagens apresentavam características distintas e perturbadoras que contribuíam para a sensação de terror que evocavam. Uma delas se destacava por seus olhos vazios e sem pupilas, emitindo um brilho opaco e ameaçador que parecia penetrar a alma dos observadores. Outra figura sinistra possuía uma aparência distorcida e desfigurada, com membros alongados e torcidos que se contorciam de maneira grotesca. Sua pele era pálida e translúcida, revelando veias escuras que pareciam pulsar com uma energia maligna. Sua boca se curvava em um sorriso sinistro, expondo fileiras de dentes afiados e irregulares. Uma terceira figura sinistra era descrita como uma sombra densa e opressiva, que parecia se expandir e contrair como se estivesse viva. Sua presença era acompanhada por uma sensação de frieza intensa e um odor nauseante que se espalhava pelo ar, causando repulsa e aversão nos que a testemunhavam. Além disso, algumas das figuras sinistras pareciam estar vestidas de maneira antiquada e macabra, com roupas rasgadas e sujas que pendiam frouxamente de seus corpos esqueléticos. Seus movimentos eram descritos como lentos e cadenciados, como se estivessem presas em um estado de torpor eterno, aguardando por algo desconhecido e terrível. Essas descrições detalhadas da aparência das figuras sinistras sublinhavam sua natureza perturbadora e sobrenatural, deixando os personagens e os leitores inquietos e apreensivos diante da presença ameaçadora desses seres sombrios e misteriosos.